Está aprovado o Marco Civil da Internet. Etevaldo Siqueira, especialista em tecnologia. O Brasil precisa mesmo desse marco da internet? Não. Sob a forma de lei, não. Ele precisa de todas as conquistas que foram até pífias, foram muito aquém do que a sociedade precisa. Nós precisamos de liberdade, sim. Precisamos de proteção da privacidade, sim. Nós precisamos de neutralidade no sentido normal das coisas. Essa neutralidade não está sendo violada. Os casos isolados que podem ocorrer podiam estar em várias legislações. A defesa do consumidor é uma delas, proteção à criança, nós temos, por exemplo, o Código de Proteção da Criança, como nós temos uma lei de privacidade, como toda a parte técnica, a definição que está no Marco Civil é uma definição de tecnologia, fala em pacotes de dados, né? Amanhã ou depois, a internet pode criar um outro tipo de unidade que não seja o pacote de dados. Daqui a pouco ela vai falar em bits, bytes, kilobytes, e ela se torna obsoleta facilmente. Quem deve regular, por exemplo, o lado técnico, são as agências especializadas. O Brasil tem duas, a Anatel é uma em telecomunicações e o Comitê Gestor da Internet, que é altamente profissional, que poderia fazer a mesma coisa. Tudo que está ali é menos do que o Brasil precisa e o formato foi inteiramente decidido por razões demagógicas, políticas, tá certo? Num ano eleitoral, tá certo? Depois de 44 projetos que foram, nos últimos anos, fundidos naquele. E realmente, na minha visão, a montanha pariu um ratinho. Tá certo? Na reportagem houve elogios aí internacionais em relação a o Brasil, ele instalou a liderança pela neutralidade da rede. Então isso, você acha que não foi um primeiro passo que demos? Eu conheço, já entrevistei o Tim Berners-Lee, o criador da internet. É um gênio tecnológico. Agora, ele não conhece o Brasil e não conhece política, tá certo, né? Ele está fora do seu campo de especialidade. Ele pode ser um entusiasta disso, só que nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, ele conseguiu convencer os países. Está usando o modelo brasileiro. Como também o Bloomberg e outros que elogiaram, o país não está elogiando uma frase da presidente Dilma, tá certo? A presidente Dilma que não dá prioridade à banda larga nesse país. Quer dizer, quando a banda larga tem impostos de 44%, tá certo? Fala-se em desonerar e nunca desoneram, tá certo? Quando confiscam recursos de fundos setoriais que poderiam dar ao Brasil uma internet de padrão mundial, quer dizer, só na área de telecomunicações são confiscados por ano mais de 10 bilhões de reais. São 4 bilhões de dólares. Veja só. Então, eu sinto muito discordar daqueles que estão entusiasmados. Como nós estamos com a Constituição de 88, tá certo? Que declara lá que saúde é um direito do cidadão e um dever da sociedade. Cai no SUS ou em qualquer outra saúde pública. O Tiago Melo aqui pelo Twitter faz uma indagação. Implantar mais leis num país onde não se cumpre as leis básicas é como colocar banco de couro num carro sem chassi. Não, esse gosto, acho que o Etevaldo falou tudo, inclusive essa comparação com a Constituição é muito interessante. Eu penso que um detalhe, quer dizer, quando aquela ideia da presidente Dilma, do governo, de criar uma central nacional de armazenamento de dados. Isso aí, esse negócio, de guardar os dados aqui, né? Armazenar os dados aqui, uma espécie de data center, para virar uma espécie de databras, ou mais uma estatal complicada, e nesse caso aí o Google acabou nos salvando. Salvo pelo Google, então, né? É isso que você quis dizer, né? Isso mesmo.